Olá, paz seja convosco, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 em diante, fala a respeito da primeira multiplicação de pães e peixes. Diz assim no versículo 13: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Veja que coisa linda, as multidões procuravam o Senhor Jesus. Nesta ocasião procuraram ele até encontrá-lo. Ele saiu para um lugar deserto, ele tinha ido para um lugar deserto. E as multidões o seguiram e até encontrá-lo. Quando ele desembarcou do barco, ele viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, curou os seus enfermos e abençoou a todos os que ali tinham ido buscar por ele. Isso é muito lindo porque é muito importante, é muito valioso quando a pessoa sai à procura do Senhor Jesus. Quando a pessoa se interessa pelo Senhor Jesus, quando a pessoa valoriza o Senhor Jesus e sai à procura dele, à busca dele. Isso é muito importante. Aí diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus, preocupados com o alimento para aquelas multidões, para aquela imensa quantidade de pessoas. Porque muitas pessoas tinham ido à procura de Jesus. E os discípulos, preocupados com o alimento para aquela imensidão de gente, chegaram ao Senhor Jesus e falaram para ele: despede as multidões para que, indo pelas aldeias, achem o que comer, possam comprar o que comer. E como se Jesus não soubesse, né? Às vezes o ser humano é assim. Às vezes o ser humano se encontra querendo dar instruções para Deus. Isso já aconteceu com todos nós. Mas isso daí não cabe ao Senhor Jesus, porque Ele sabe de todas as coisas. O ser humano às vezes gosta de querer expor a ideia, expor a Deus o que ele pensa, o que ele acha, como se Jesus não soubesse que aquela multidão ali não tinha nada o que comer naquele lugar, porque eles estavam no deserto. Mas Jesus sabia e sabe de todas as coisas. Ele sabia que aquela multidão não tinha alimentos ali, naquele momento, naquela ocasião.
Mas aquilo ali já fazia parte do projeto de Deus, já fazia parte do que estava para acontecer, já determinado por Deus. Porque naquele deserto onde estavam, Deus iria manifestar a glória dele, iria manifestar o poder dele. E os discípulos ficaram preocupados porque eles sabiam que ninguém ali, praticamente ninguém tinha alimentos e não tinha onde comprar, não tinha onde conseguir alimentos. E até então, eles não tinham visto ainda milagre que o Senhor Jesus realizara dessa natureza, desse jeito da multiplicação dos pães e peixes. Mas quando o Senhor Jesus está presente, não há motivo nenhum para nos preocuparmos com situações ou falta de alguma coisa nenhuma. O Senhor Jesus estando conosco, não temos motivo nenhum de preocupações. E os discípulos não atinaram para isso. Eles esqueceram que quem estava ali com eles era o próprio Deus, o Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas. De repente você se encontra no deserto também, meu irmão, minha irmã. E o Senhor Jesus está dizendo para você hoje, você não tem motivos para você se preocupar. Porque assim como aquela multidão e os discípulos estavam lá no deserto, mas o Senhor Jesus estava com eles lá, o Senhor Jesus está aí com você também. E se Ele está aí com você, você não tem motivos para se preocupar. Você não tem motivos para temer, para se desesperar, para se abalar, para ficar desesperado, desesperada. Porque aquele que pode todas as coisas está aí com você agora. Ele não te deixa, Ele não te desamparou. Você não está sozinho, você não está sozinho. Então creia nisso. E o Senhor Jesus estando contigo, você vencerá, você superará qualquer situação. E você não terá necessidade de coisa alguma, porque Ele suprirá. Ele te socorrerá, Ele te salvará. Porque tudo que nós precisamos é da presença do Senhor conosco. Tudo que o ser humano, qualquer ser humano precisa, é de que o Senhor Jesus esteja com ele. É de que o Senhor Jesus esteja presente, esteja perto, esteja ali junto. Tudo que nós precisamos é da presença dele conosco. Porque o Senhor Jesus estando conosco, nós estamos tranquilos, estamos em paz, estamos seguros e estamos certos de que todas as nossas necessidades serão supridas por Ele. Porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o seu socorro bem presente, amados. E aí continuando diz assim, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmo de comer. Olha o que Jesus disse, não precisa a multidão se retirar.
Quer dizer, a multidão não pode voltar para casa com fome, porque o alimento espiritual eles já tinham recebido. A fome espiritual eles já tinham saciado, o Senhor já tinha saciado a fome espiritual, o alimento espiritual, o fortalecimento espiritual, o ensinamento da palavra de Deus, do reino dos céus. Mas ainda faltava o suprimento material, físico, para alimentar o corpo, o físico deles. E o Senhor Jesus, como Ele é a própria vida, Ele é o fortalecimento, Ele é o avivamento, Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, e Ele é o único pão completo, Ele é o único alimento completo, que fortalece o nosso espírito, a nossa alma e fortalece também o nosso ser, o nosso corpo. Ele é o nosso suprimento total e completo. Ele nos realiza. Ele nos faz plenos e completos. Então, ele disse, dai-lhes vós mesmo de comer. O Senhor Jesus estava dizendo para eles que o Senhor Jesus já havia os capacitados para que eles pudessem realizar aquele milagre da multiplicação. É óbvio que o Senhor Jesus sabia que entre a multidão ali não havia alimento, e os discípulos também não tinham. Apenas um rapaz tinha ali 5 pãezinhos e 2 peixes, que não dava um lanche nem para ele. E o que seria, na lógica, 5 pães e 2 peixes, sendo que lá havia 5.000 homens? Mas as mulheres e as crianças, imagino eu que totalizava mais de 20.000 pessoas. Então, na lógica, daria o quê? Não daria nada, 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus estando presente, Jesus estando na nossa companhia, Jesus estando nos auxiliando, nos ajudando, aí tudo muda, tudo se transforma. Aí o milagre da multiplicação acontece. Veja aí, ó, no 17. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mos. Jesus disse, trazei-mos. Jesus quis dizer, traz aqui para mim. Traz aqui para mim os 5 pães e os 2 peixes. Coloca aqui nas minhas mãos. Porque 5 pães e 2 peixes, o que seria para tanta gente? Na lógica, não daria nem um pedaço para cada um. Mas quando se coloca nas mãos do Senhor Jesus aquele pouquinho, porque era muito pouco para tanta gente, 5 pães e 2 peixes. Mas quando se coloca nas mãos do Senhor Jesus aquilo que é pouco, aí Ele multiplica, Ele transforma, Ele faz o sobrenatural acontecer. Mas aí exige a confiança de cada um de nós, a crença nele, para depositarmos
para confiarmos e colocarmos nas mãos dele o pouco que nós temos. E aquele rapaz que tinha esses 5 pães e 2 peixes confiou e colocou nas mãos do Senhor. E o Senhor é o único que poderia matar a fome daquela multidão, imensa multidão. O Senhor Jesus é o único que pode suprir todas as nossas necessidades. Homem nenhum pode, homem nenhum consegue, mas Ele pode. E ainda que seja pouco que você tem, meu irmão, minha irmã, se você colocar nas mãos dele, ele vai multiplicar esse pouco. E o que ele quer que nós coloquemos nas mãos dele, não é 5 pães e 2 peixes hoje. Naquela ocasião era, mas hoje, os 5 pães e 2 peixes que nós devemos colocar nas mãos do Senhor é a nossa vida, é o nosso coração, é a nossa alma, é o nosso caminho. De repente você se encontra num deserto terrível, como eles estavam lá no deserto. Deserto é um momento difícil, um momento de tribulação, momento que de repente você se encontra cercado e não vê saída. Você pode colocar o que você tem nas mãos do Senhor Jesus. É claro que Ele não está esperando você colocar nas mãos dele 5 pães e 2 peixes. De repente você não tem nem isso às vezes. De repente você não tem nada como aquela multidão que estavam lá no deserto e não tinham nada, nem alimento, nem nada, mas eles estavam com o Senhor Jesus, e quem está com o Senhor Jesus está tranquilo, pode estar no deserto que estiver. Para Deus não existe deserto, para o Senhor Jesus não existe deserto. Ele transforma qualquer situação e em qualquer lugar também. Então hoje você vai colocar nas mãos do Senhor Jesus a sua vida, que é os teus 5 pães e os 2 peixinhos. Você vai entregar nas mãos do Senhor Jesus o seu coração, a sua vida, o seu caminho. Como diz a própria palavra de Deus lá no Salmos 37, no versículo 5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, a sua vida, a sua fé, o seu caminho, o seu coração, são esses 5 pães e esses 2 peixinhos. E isso você pode entregar nas mãos do Senhor. Isso você pode colocar nas mãos do Senhor Jesus. De repente a tua fé é pouca, mas você colocando essa fé nas mãos do Senhor Jesus, você crendo nele, você confiando nele, ele vai multiplicar essa fé. Ele vai multiplicar tudo na sua vida. E através dessa multiplicação você será abençoado. E não somente você será abençoado, como também todos os que estiverem à sua volta. Porque foi o que aconteceu aqui. Nessa mensagem aqui, não só aquele rapaz que havia levado os 5 pães e os 2 peixes, não só ele foi abençoado, como aquela imensa multidão que estava lá com ele também. Isso quer dizer o quê? Que quando nós confiamos e cremos no Senhor Jesus e depositamos nas mãos dele aquilo que nós temos, ele nos abençoa tanto a nós e todos aqueles que estiverem próximos de nós também.
Então não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de confiar nele, de entregar sua vida a ele, de se render ao Senhor Jesus, de depender dele, de colocar toda a sua fé, toda a sua crença, toda a sua confiança nele, porque você vai ver a glória dele na sua vida. Aí diz assim, 19, e, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Que maravilha! Olha que bênção! O Senhor Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e levantou os olhos aos céus e abençoou. Levantou os pães ao céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos e eles às multidões. E todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram dos pães e peixes, recolheram 12 cestos cheios. Que maravilha! Que milagre extraordinário que Jesus realizou. Isso quer dizer, amados, que quando nós estamos com Ele, cremos nele, entregamos a Ele os 5 pães e os 2 peixes que são a nossa vida, que é o nosso coração, que é o nosso caminho, porque é isso que Ele quer ver. Ele quer ver confiança da nossa parte para com Ele. Nós temos que provar para Ele que confiamos nele, que cremos nele e que esperamos nele. Você não pode duvidar. Deus não gosta quando duvidemos dele, da palavra dele. Por isso Ele estabeleceu que nós devemos viver pela fé. Você e eu, nós devemos viver pela fé. Foi isso que Ele determinou. Viver pela fé é viver crendo nele. É viver confiando nele, esperando nele e na dependência dele. É sabermos todo o tempo que Ele está conosco e que Ele está cuidando de nós. E que Ele nunca nos abandone, nunca nos desampara. A menos que a pessoa o abandone, como o filho pródigo. Deus nunca vai tomar iniciativa de te abandonar, de te deixar, a menos que você o deixe. Aí sim. Mas caso contrário, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar. E o milagre da multiplicação aconteceu e vai acontecer na sua vida também. Se você crê nessa palavra e entregar o seu coração, a sua vida, a sua fé no Senhor Jesus, entregar o seu caminho nas mãos dele, então Ele vai realizar o sobrenatural na sua vida. A sua fé, a sua esperança, a sua confiança, ainda que sejam poucas, mas Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar e essa multiplicação trará a você a manifestação da glória dele. E não somente você será ricamente abençoado, mas também aqueles que estiverem à sua volta. O
O que Ele quer é que confiemos nele, que possamos demonstrar fé, crença nele total. Aí diz assim no versículo 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Imagine só homens tinha cerca de 5.000, mais as mulheres e as crianças. Imagino eu que ali havia mais de 20.000 pessoas. E o Senhor os alimentou com apenas 5 pães e 2 peixes. O grande milagre da multiplicação aconteceu. Então isso nos ensina, nós aprendemos com isso, que se colocarmos o que temos nas mãos do Senhor Jesus, ainda que aparentemente não seja nada. Porque o que seria, na lógica, para tanta gente apenas 5 pães e 2 peixes? O que daria? Nada. De repente você fala, mas eu não tenho nada, não sou nada, e não tenho o que colocar nas mãos dele. É claro que tenho. Ainda que você não tenha nada material, ainda que você esteja passando necessidade, até no sentido do alimento, como aquela multidão lá naquela ocasião no deserto, não tinham alimentos. De repente você está numa situação muito difícil, mas você pode ter fé. Você pode colocar nele a sua fé no Senhor Jesus. Você pode entregar a sua vida nas mãos dele. É claro que todos nós temos. Você tem a sua vida, você tem a sua fé, você tem o seu coração, você tem o seu caminho, que é isso que ele quer. Ele não está interessado no que você tem, você que tem bens materiais, não é isso que ele está interessado. Porque na verdade ninguém tem nada, tudo que existe é dele, está escrito isso. Em várias partes da Bíblia, fala que tudo que existe é dele, é do Senhor Jesus. O Deus Pai confiou e entregou tudo nas mãos do Senhor Jesus. Então ninguém tem nada nessa terra. Tudo pertence a ele, tudo é dele. Então ele não está interessado em bens materiais, ele está interessado no seu coração. Ele está interessado na sua vida. Ele está interessado na sua fé, que você creia nele, que você confie nele, que você possa entregar a ele o seu caminho, o seu coração. E ele vai realizar o sobrenatural na sua vida. Ele vai realizar o milagre da multiplicação e você será surpreendido com o tamanho do milagre, da bênção que ele vai realizar. Não somente você, mas também a todos os que estiverem próximos de você serão impactados pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Então entrega o seu caminho a ele, confia nele, creia nele, espera nele, dependa dele e coloca toda a sua fé nele e você verá a mudança na sua vida. Você verá o milagre acontecer. Pode estar certo disso. A palavra de Deus não falha. Pode passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Não tenha como base os bens materiais, o dinheiro, as coisas desse mundo, as coisas terrenas.
que são transitórias, tudo passageiro. O que Deus quer é a nossa vida, é o nosso coração, é a nossa fé. Então, grava isso no seu coração. Eu determino que você seja abençoado agora. Eu determino que a glória de Deus seja derramada sobre a vida de todos vocês que creram nessa palavra. Deus os abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus quiser.